Agora que está se desenhando um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, ou no mínimo um cessar-fogo, eu quero soltar esse vídeo que eu estou há mais de um ano pensando ele e fazendo pesquisas sobre, que é olhar a economia da Rússia e apresentar os dados e os números aqui, para vocês entenderem que a noção de que a Rússia vai ser uma potência econômica ou militar é simplesmente absurda. A economia deles é pobre e, na melhor das hipóteses, vai continuar estagnada, porque é isso que ela fez ao longo dos últimos 30 anos, e a gente não tem tanto que se preocupar com eles no longo prazo. De outra forma, mesmo que eles ganhem essa guerra, eles perdem, porque economicamente eles estão num beco sem saída, e isso é o resultado do estatismo, autoritarismo e ditadura do Putin, e ainda um legado soviético dentro da economia. Vamos lá. Ditaduras vivem de impressões, vivem de criar um monstro, de criar um medo, uma intimidação nos seus adversários, e o Putin foi muito bom em fazer isso. Ao longo da sua história, a gente tinha esse medo de o que acontece se a Rússia invadir, porque eles têm muitos tanques e muitos caças. Pois bem, eles tentaram invadir um país que não estava preparado para isso, com 10 vezes menos poder econômico do que eles, um poder bélico muito baixo, e o que eles conseguiram depois de 3 anos é um empate. Ok, boa parte do território ucraniano está ocupado, mas o que a gente vê na guerra nos últimos mais de ano é que a Rússia tem enormes dificuldades e enormes custos para tomar cidades estrategicamente irrelevantes ou campos de trigo que não são mais utilizados. E ao custo disso, se você acompanha alguns canais, eu gosto de acompanhar bastante a guerra, só não falo disso tanto no canal porque eu acho que não tinha nada a ver. Tem 2 canais muito bons, o Covert Cabal e o Perun, que eles fazem uma análise econômica e do poder bélico da Rússia que eles têm agora, para ver assim, quantos tanques eles ainda têm, quantos aviões eles ainda têm, como é que tá isso? Nas análises deles, a Rússia vai terminar de ter blindados em 2025. No fim de 2025, eles provavelmente não vão ter mais blindados o suficiente para fazer operações de ataque, e o que você já vê hoje é o exército russo dando burricos, literalmente burros, asnos, para os soldados, para carga ou para comida, inventem, e estão fazendo operações de logística ou até de ataque muitas vezes com carros civis. É isso que eles conseguiram. Eles conseguiram criar uma grande ilusão de um grande poder bélico que, no fim das contas, está enfrentando extremas dificuldades para vencer a Ucrânia, e ainda assim existe uma certa aura sobre a economia deles. Muita gente olha e fala, eles são uma potência econômica, eles são... Não. Eu quero dissipar isso ao longo desse vídeo. Por mais que existam variações nos gastos e nas políticas de cada país, o fato é que se você quiser ser uma potência bélica, uma potência militar, você precisa pagar essa conta. Se a sua economia está estagnada ou encolhendo, ou se você não tem a capacidade de fazer isso, desculpa, não vai acontecer, fim. E o que eu quero fazer, o argumento que eu quero fazer ao longo desse vídeo é que a Rússia não tem mais essa capacidade. O que eles conseguiram fazer dentro da Ucrânia foi que, na verdade, o exército russo foi derrotado nos primeiros meses, onde eles usaram os equipamentos, tecnologia à disposição do que eles tinham. Depois eles começaram a entrar na população e usar os estoques soviéticos, tanto que hoje boa parte dos tanques que estão no campo são coisas muito mais velhos do que as pessoas que estão operando eles. Tem tanques dos anos 60 sendo operados ali. Já deveria ter virado sucata. E, obviamente, agora está sendo sucateado ou transformado em arte moderna, muito criativa nos campos da Ucrânia. Mas o ponto é, se você não consegue pagar a conta, você não tem um exército, você não é uma ameaça. A Rússia consegue ainda encher o saco e ainda armar algumas proezas por aí? Sim. Agora, em termos de poder bélico, vamos lá. Para começo de conversa, o PIB da Rússia hoje é em torno de 2 trilhões de dólares, em 2022, antes do começo da guerra, 2,2 trilhões de dólares. E de 2010 para cá, eles não tiveram nenhum ano com mais de 4,5% de crescimento. Inclusive, nos últimos 15 anos, o crescimento deles total foi de 26%. O que dá 1,83% ao ano. Você quer um país com crescimento patético igual esse? Brasil. O Brasil, nos últimos 15 anos, cresceu 23%. Então, se você olha para sua vida hoje e fala, cara, não mudou praticamente nada, inclusive eu acho que eu tô pagando mais caro nas coisas, isso aqui não andou. Sim, essa é a experiência do russo médio. Pra gente ter uma comparação, se você quer ver o que é um país grande, potência econômica se desenvolvendo, Índia. E a Índia tá voando embaixo do radar de todo mundo. Eu preciso muito fazer um vídeo sobre eles, entre vários outros vídeos que eu preciso fazer. Mas vamos focar aqui. Em 1991,
A Índia fez reformas de liberdade econômica. Claro, eles não viraram uma grande potência de liberdade, não estão virando nenhuma Estônia e tudo mais. Agora, eles saíram de um país quase soviético na sua burocracia para um país onde era muito mais fácil fazer negócios, hoje consideravelmente mais fácil que o Brasil. De 1991 para cá, a Índia cresceu 7 vezes. O PIB deles era 270 bilhões de dólares, ajustado para a inflação dá em torno de meio trilhão. Hoje, 3,9 trilhões. Então, ao longo dos últimos 33 anos, a Índia adicionou ao seu PIB uma Rússia e meia. E isso acontece porque durante a privatização das indústrias, das empresas, depois que a União Soviética caiu, o que aconteceu foi que elas foram vendidas para oligarcas, para amigos políticos do poder, que hoje são os amigos políticos do Putin e que sustentam ele. A Rússia hoje, na prática, é o que é chamado de uma cleptocracia, quer dizer, um governo cuja função é roubar. Então, você só pode ser um grande empresário, um empresário de porte relevante nesse país, se você está dentro do círculo do Putin. Não vai ter investimento estrangeiro para desenvolver indústrias, empresas, etc., porque você não está dentro do círculo dos caras, só eles podem fazer. O que significa que você, em essência, proibiu investimento estrangeiro no país. Não que não vai acontecer, em algum nível pequeno vai acontecer, mas não no nível Índia, ou alguma coisa gigantesca assim. E isso também significa que as principais engrenagens da economia estão na mão de bandidos, de gente que não é empresária, que não é empreendedor, que não tem a capacidade cognitiva de pensar nisso, mas sim de pessoas que pensam na forma de gangue política. Se você acha que a Lava Jato foi uma coisa feia aqui no Brasil, o que eles têm lá é num nível completamente diferente disso. É um espaço vetorial completamente além do imaginável em termos do quão bandida é a economia deles. Então não é só a regulação, mas o fato de que boa parte das estruturas de produção está na mão de vagabundo. E isso se você considerar que as estatísticas deles são verdadeiras, reais e sinceras. O que é absurdo. Tem um estudo muito bom feito pela Universidade de Chicago vários anos atrás, que ele usou luzes noturnas para fazer uma auditoria do PIB dos países. Isso é uma coisa chamada economia forense, que eu nem sabia que existia até eu ver esse artigo mais ou menos uns 2 anos atrás. E o que eles fazem é fazer o seguinte, ó, vamos pegar países que têm grande grau de transparência e accountability na contabilidade, como eles fazem o PIB, tipo França, Alemanha, Inglaterra, ok? E o que a gente consegue ver nesses países é que, conforme o PIB deles cresce, as luzes noturnas crescem numa certa variância, certo? Então, se eu pegar outro país e ver que ele está falando que o PIB dele está crescendo bastante, mas as luzes não estão crescendo, nós temos um problema. E eles conseguem, com isso, ver que autocracias, ditaduras ou regimes de democracias com falhas ou com baixa transparência fraudam as suas estatísticas de PIB entre 15% e 30% em média. E antes que você pergunte, não, o Brasil não está nessa lista, ok? A gente tem boas práticas de PIB, o Pockman não conseguiu mexer nisso, ok? Agora, o ponto é que eles mostram, por exemplo, que 30% do PIB chinês simplesmente não existe. É uma mentira contábil, ele existe num Excel em algum lugar e é só isso. Eles não entram em detalhes tão profundos da Rússia, mas usando como proxies os outros países, é razoável imaginar que eles estão dentro dessa margem de 15% a 30%, mas talvez um pouco acima. Por quê? Porque o que esse estudo mostra é que quando o governo está perto de eleições ou quando ele tem baixos crescimentos, ele tende a mentir muito mais. Então, quando o crescimento é 5, 6, 7, ele dá uma jogadinha para 1 ou 2% a mais. Agora, quando o crescimento é 1,5, ele joga para 3, o que é mentir pelo dobro. Então a margem é muito maior. Dado que a Rússia tem eleições ainda, embora seja uma completamente afronte a qualquer noção no mundo, eles ainda têm eleições e eles tiveram... Opa, tem um pernilongo aqui que eu tive que me defender dele. Ok, perdeu, otário. Eles tiveram relativamente baixos crescimentos, o que significa que eles estão fraudando 2, originalmente era 2, eles colocaram 4, a fraude é de 100%. Então pode ser razoável que a fraude seja acima de 3%, de 30%, aliás. Mas eu só vou usar 30% para o meu argumento aqui. E antes que você fale, não, mas talvez seja um país mais agrícola, algum outro perfil e tudo mais. Não, o artigo tenta corrigir para todas as escapadas possíveis. Eu vou colocar ali na descrição aqui do vídeo, se eu lembrar, se eu não me lembrar, me xinguem na seção de comentários. Mas eles testam para todas as outras coisas possíveis. É fraude, ok? Se a gente pegar o PIB da Rússia antes da guerra,
de 2,27 trilhões de dólares e reduzir por 15%, isso dá um PIB de 1,92, o que coloca eles mais ou menos perto da economia do México. Então, no patamar atual, a economia russa é menor do que a do Brasil. Então, se você está preocupado com a ideia de que a Rússia pode ser uma grande potência econômica que vai então criar um grande exército, você deveria se preocupar que o Brasil também deve poder fazer isso. Se você entende que a noção de que o Brasil vai fazer isso é ridícula, você entende que a noção de que a Rússia vai fazer isso também é um pouco quanto absurda. Só que com essa correção eles caem para ali um México, só que se você colocar a correção de 30%, assumindo que 30% do PIB deles é fraude, a renda per capita deles vira equivalente à Albânia, ou equivalente à renda per capita do Brasil. Lembrando que a Rússia tem em torno de 144 milhões de habitantes e o Brasil tem 203. Então a renda per capita deles cai para nossa. Então, de novo, a gente tem o Brasil como uma comparação. Se a noção de que o Brasil vai ser uma potência bélica do mundo usando sua capacidade econômica para isso é ridícula, a noção de que a Rússia vai fazer isso também é ridícula, e a gente tem 60 milhões de pessoas em cima deles. Quer dizer que se a gente saísse no soco, a gente ganha, mesmo que a habilidade fosse um pouco inferior. A realidade é que a experiência de vida do russo médio é morar num cortiço soviético. Segundo, quanto do PIB russo é corrupção? Ok, isso vai ter um certo overlap com o quanto é fraude, mas não necessariamente. E, obviamente, é muito difícil medir isso, mas existem dezenas de estudos de várias organizações de combate à corrupção, de economia forense e tudo mais, e eles colocam grosseiramente falando que entre 15% e 35% da economia do PIB, como está o número na planilha da Rússia, é corrupção, crime, lavagem de dinheiro, atividades ilegais de alguma forma, subornos, etc. Ou seja, coisas que não são produtivas. E, embora isso tenha alguma sobreposição com a noção de fraude do PIB, você pode falar, então, os 15% e 30% que era fraude é na verdade isso. Não, mas daí você teria que me dizer que a gente tem 15% e 30% de crime, corrupção, etc, etc, mas fora isso o Putin é completamente honesto nas estatísticas dele. O que eu responderia com dar risada. Desculpa, não dá pra levar essa noção muito a sério. E isso também é um pouco difícil de entender porque isso vai ter outros prejuízos indiretos. Quer dizer, se você tem uma economia com um grande nível de subornos ou de desvios, isso também significa que empreender é muito difícil, ou que crescer é muito difícil, ou que vai prejudicar o seu crescimento econômico no longo prazo também. E terceiro, o quanto do PIB da Rússia é guerra. Porque, e eu acho que isso pode ser um pouco gatilho para algumas pessoas, mas a sua parte do PIB dedicada à guerra ou exército é uma perda de 100%. Se você tem uma indústria e você está gastando com câmeras e arame farpado e guardas armados e tudo mais, ok, isso é uma parte do faturamento da sua empresa e uma parte dos seus funcionários contratados, eu suponho. Mas você entende que isso não melhora em nada a produtividade da sua empresa. Isso é um dinheiro perdido. Então, embora isso pague salários ou gere coisas que estão sendo compradas, isso não está tornando a vida de ninguém melhor. Isso não está aumentando a produtividade do país. Ou, para ter um exemplo realmente absurdo, se o governo gasta $1 milhão para fazer um tanque relativamente avançado e coloca 4 pessoas lá dentro que têm a capacidade cognitiva, tipo, eles não são um puxador de gatilho estúpido mediano que vai ficar numa trincheira sem ter opinião. Pra você pilotar um negócio desse, você tem que ser uma pessoa um pouquinho acima, ok? Você vai colocar 4 dessas pessoas num tanque, transportar ele do interior da Rússia até a fronteira, levar ele pra Ucrânia, colocar todas as medidas de defesa contra drones e tudo que for, e todos os gastos de combustível nisso, e ele vai ser explodido por 3 drones de $5 mil por um moleque que joga COD em 15 minutos. Ok, isso aqui entrou $1 milhão no PIB, mas você entende que a vida de literalmente ninguém melhorou por isso? Inclusive as 4 pessoas que morreram dentro desse tanque foram um prejuízo. A sua parte do PIB, que é defesa, embora pessoas que não são libertárias vão querer argumentar que, não, mas o Estado precisa ter isso e tudo mais, você concorda comigo que ela não é produtiva, ok? Então, quanto do PIB russo é isso? Oficialmente hoje, 8% e 41% do orçamento federal. Mas contando também as coisas que não estão publicadas, mas são estimadas, porque obviamente o governo russo não vai publicar. Tá aqui o meu balanço completo do meu exército, tudo que eu comprei. Eles não vão fazer isso. Isso vai mais para perto de 11%, e depois você tem toda a distorção econômica de estar em guerra. Quer dizer, uma fábrica que ia produzir um trator, agora vai parar de fazer isso para produzir peças para tanques. Então, ok, a
produção em valor pode ser a mesma ou até maior, mas antes você estava produzindo algo útil para a produção de alimentos e agora você está produzindo algo que vai ser rapidamente desmontado na Ucrânia daqui a um mês. Não é a mesma coisa. Quando você conta toda essa distorção econômica e todo o orçamento e tudo mais, você tem qualquer coisa entre 10% e 15% do PIB russo dentro disso. Então, somando fraude, atividades criminosas e corrupção e guerra dentro do PIB, a gente vai ter qualquer coisa aqui entre 30% e 50% do PIB russo. Que ou não existe, ou é crime, ou explodiu. Se você ajusta o PIB per capita da Rússia para isso, a riqueza média deles é igual à da Jamaica. Ou também do Suriname ou Botsuana. Se bem que Suriname vai ser super desigual, porque agora também tem exploração de petróleo, escambau, zoou todo esse xixo deles. Mas assim, o PIB per capita ser equivalente ao da Jamaica já é o suficiente para você parar e pensar... Eu não sei se esses caras ainda são uma ameaça no longo prazo. Vamos pensar aqui, vai. Mas... outro ponto, inflação. Naturalmente, com tanto gasto público, com tanta gente saindo das fábricas para ir morrer na Ucrânia e com tantas distorções em cima disso, preços vão subir. A taxa oficial de inflação da Rússia desde o começo da guerra é de 22% e no ano de 2024, 10%. Se você confia nesses números, desculpa, eu vou dar risada. Agora... a gente não sabe qual que é a inflação real, mas tem grupos no Telegram e várias outras discussões de redes sociais e elas convergem para, de novo, qualquer coisa entre 20% e 30% por ano. E num país onde as pessoas gastam 60% da sua renda em média em comida, de novo, a Rússia é um país muito pobre, as pessoas parecem que esquecem disso. 60% da renda das pessoas em média gasta em comida. A inflação da batata em 2024 ter sido 74% pesa. Especialmente num país movido a batata e vodka, que é feita de batata. Então, aliás, muita gente não sabe disso, que a vodka é feita de batata. Aprendendo coisas quando você menos esperava. Isso posto, isso destrói toda a poupança do país, distorce toda a economia, é uma gigantesca forma de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. E falando de economias e poupanças do país, isso nos leva a investimentos. Até economistas de esquerda vão concordar que, no longo prazo, a estatística que importa no seu país é investimento. Quanto dinheiro, e é bom que isso esteja medido em centenas de bilhões de dólares, quanto dinheiro está sendo colocado em fábrica, em novos equipamentos, nova tecnologia, treinamento de mão de obra, construção, em se tornar mais produtivo, melhor do que você era antes. Você vai ter que colocar um certo mínimo para manter o que você já tinha, porque você tem máquinas depreciando e se desgastando ao longo do tempo que precisam ser renovadas por equivalentes, ou manutenção que precisa ser dada a edifícios, enfim. E depois você tem um extra que vai ser colocado em expansão. Se você não consegue colocar esse extra, você estagna, porque você simplesmente está investindo o suficiente para ficar igual. Se você não consegue colocar nem isso, você anda para trás. E não só você tem toda essa inflação e gasto público destruindo a poupança, já era magríssima do russo médio, alguma coisa em torno de 300 e 350 bilhões de euros de assets do governo russo, em maioria, mas uns em torno de 50, talvez um pouquinho mais, são de russos privados, estão congelados em mãos principalmente da Europa. Está em torno de 230, 250 na mão de governos da Europa e o resto em Estados Unidos, Japão e outros agentes. E você pode até falar, mas o Trump pode devolver. Ok, mas a maior parte está na mão da Europa. E eles não vão devolver isso. A não ser que o Putin seja um cara muito legal, que não vai acontecer. Então, você destruiu toda a sua poupança, toda a sua parte industrial ou de grandes negócios depende de você ser um comparsa do Putin, ou seja, não vai vir investimento estrangeiro no seu país. E agora você perdeu alguma coisa em torno de 250 e 300 bilhões de euros do seu caixa para a Europa, que provavelmente vai ser usado na Ucrânia para ser usado contra você, inclusive. Qual é o seu plano de expansão industrial? Eu tô muito curioso para entender como é que vai ser isso, dado que quando você tinha isso antes, a sua expansão de PIB foi de 1,8% ao ano ao longo dos últimos 15 anos. Você tava horrível antes, agora que você perdeu isso tudo... Não, sério, qual é o plano para você continuar sendo economicamente relevante? Eu não tô entendendo. Fica pior. População, demografia. Além de mandar muita gente para morrer à toa na Ucrânia,
A Rússia também teve perda de população de 2012 até 2022, antes do começo da guerra, de 1 milhão de pessoas que levantaram e foram embora. E isso aqui não é o russo mediano. São as pessoas mais produtivas e criativas que conseguem operar em outros países. Não é o Sergei que está minerando carvão no soco no interior da Rússia ou uma avó de 73 anos da época soviética. Isso aqui são as pessoas que mais iam contribuir com a economia. O prejuízo que elas estão dando à Rússia ao sair é desproporcionalmente muito grande. E por causa da guerra e também por causa do alistamento, mais em torno de 800 mil a 1 milhão e 100 mil pessoas, principalmente homens em idade militar, levantaram e falaram tchau, porque o Putin nem pensou de fechar as fronteiras antes de fazer o alistamento. Eu adoro o quanto esse cara vive de aparências. As pessoas acham que ele é genial ou inteligente e aí ele não consegue vencer a Ucrânia e esquece de fechar a fronteira antes de alistar as pessoas. É fantástico como eles são bons em criar uma aura de genialidade e poder quando você olha pro país ele é uma favela, mas de vago. 1 milhão de pessoas saíram antes de 2022, 1 milhão de pessoas durante a guerra, e é muito razoável presumir que depois que a guerra terminar e restrições de saída do país sejam retiradas e o país entre em recessão e a inflação exploda, que mais 1, 2, 3 milhões de pessoas, entre as mais produtivas, saiam ao longo dos próximos 10 anos. Olhando a demografia de uma forma um pouco maior, hoje a Rússia tem 85 milhões de pessoas em idade de trabalho e 22 milhões de aposentados. Quase 4 trabalhadores para um aposentado. Só que como a taxa de natalidade deles é muito baixa, em torno de 1,4, e muita gente está indo embora, eles estão perdendo em torno de 800 mil trabalhadores por ano para aposentadoria. E isso não está sendo replenished, eu não sei essa palavra em português, meu Deus. Isso não está sendo recolocado por reprodução. A taxa é 1,42 e tem muita gente já saindo, imagino que vários países. Tem inclusive até todo um rolê agora de turismo, de passaporte, de ir pra Argentina ter o filho lá, porque daí todo mundo ganha o passaporte e eles podem ir embora. Esse tipo de coisa tá acontecendo. Eu sei que é um pouco anedótico, mas enfim. Daqui 10 anos, 85 milhões de pessoas em idade de trabalho se tornarão 76. Isso eu já estou contando aposentadorias, mortes naturais que vão acontecer no meio do tempo, e também colocando aqui uma estimativa de 2 milhões de pessoas saindo ao longo dos próximos 10 anos, que eu acho razoável. Se a gente teve 1 milhão antes da guerra, eu acho que 2 milhões é razoável depois. Aliás, não, cai para 74 milhões, isso. Anotações. Eu tô regravando esse vídeo porque eu gravei ele a primeira vez, dele ficou fora de foco, eu tive que regravar e eu tô um pouco exausto. Em 20 anos, a força de trabalho potencial em idade de trabalho vai cair para 66 milhões. Ou seja, 19 milhões de trabalhadores irão desaparecer ao longo dos próximos 20 anos. Mas o número de aposentados vai subir em 10 anos para 28 milhões e depois em mais 10 anos para, cadê as anotações? 35 milhões. O que significa que antes, agora, nós temos 4 trabalhadores para cada um aposentado. Vai ficar 2 para 1. Ou seja, ou o aposentado vai receber metade, ou o pessoal vai ter que trabalhar o dobro, e eles não vão conseguir produzir o dobro, porque como a gente já explorou aqui, não vai ter investimento e aumento de produtividade. Qual é o seu plano para manter a sua economia relevante e sustentar isso sem isso aqui desabar, sem a população ficar louca e causar uma revolta, ou sem isso aqui declinar ao longo do tempo? Se até agora o que a Rússia conseguiu foi uma taxa de crescimento entre 1 e 1,8% ao ano, quando isso aqui começar a ficar mais grave, a gente vai para 0. Ou menos. E dado que a Rússia acabou de explodir praticamente todo o seu estoque soviético de armas tentando pegar um monte de plantação de trigo irrelevante na Ucrânia, qual é o plano para eles serem uma potência militar depois disso? Ou de refazer os estoques? Mas pior. Existe uma ideia também que eu acho fascinante como a Rússia consegue criar essa ilusão de poder, de que a Rússia é um país industrializado. Não. A Rússia é um exportador de commodity com um ego do tamanho de um triplex. 50% do orçamento federal da Rússia hoje vem de impostos em cima de produção e exportação de óleo e gás. Se o preço disso cair, ou se de alguma forma os estoques deles baixarem, ou se as reservas deles baixarem e começarem a se exaurir, ou se os clientes encontrarem alternativas, o país quebra voando, quicando, sem direito a absolutamente nada.
Não tem nenhuma resposta econômica que a Rússia possa dar caso isso aconteça. Se você contar todas as commodities, então óleo, gás, minérios, agro, etc., 80% das exportações da Rússia são commodities não processados ou muito pouco processados. Você acha que o Brasil é otário? A gente é criado nisso, na aula de geografia, na aula de história, de falar, não, porque o Brasil só exporta commodities sem processamento, porque a gente não está gerando riqueza aqui, porque a gente não está agregando valor, nós estamos pegando todas as nossas riquezas e mandando para outros países. 60% das nossas exportações são commodities não processadas ou muito pouco processadas. Tipo assim, milho moído. Tem um processamento, mas... 80% na Rússia. Se a gente é um exportador de commodity otário que está perdendo a oportunidade de industrializar, então a Rússia é o absoluto circo inteiro. E, de novo, eles não vão processar isso. Porque não vai ter investimento no desenvolvimento industrial da Rússia. As pessoas não vão investir lá, você não consegue entrar e produzir em grande escala na economia russa sem estar dentro do ciclo corrupto do Putin. É por isso que isso não aconteceu desde que a União Soviética caiu, e eles não têm os recursos para fazer isso. Esse país é um exportador de commodities não processados que vai continuar sendo isso e que vai continuar com Putin acordando de manhã e rezando com todas as forças dele para qualquer deus que... por favor, jogue ele no inferno pro resto da eternidade para que o preço do petróleo e o gás não caia. Porque se cair, esse país acabou. O que me leva ao ponto Europa. A existência da Rússia como uma economia relevante é uma decisão 100% na mão dos governos europeus agora. Porque ela depende da produção e exportação de petróleo e gás e alguns outros commodities. Se a União Europeia, parar de ser idiota e desenvolver energia nuclear, ao invés de tomar a decisão traiçoeira. O pessoal que tomou essa decisão tem que ser julgado na Alemanha por traição e ser condenado de acordo. A decisão de desligar as usinas nucleares. Isso destruiu a indústria alemã, subiu os custos de energia, colocou eles diretamente dependentes de energia russa e fez com que eles tivessem que ficar se equivocando em tentar ajudar a Ucrânia. A decisão disso aqui foi assim, traição. Se a Europa parar de ser burra e desenvolver energia nuclear e desenvolver exploração de petróleo e gás aonde eles puderem para falar assim, vamos produzir, alguém vai exportar isso, alguém vai produzir, pode ser a Rússia que vai pegar isso e crescer a economia deles e comprar isso e tacar em alguém, pode ser a gente. Ah, mas vai poluir, mas CO2, o maior poluidor do mundo é a China disparado e não tem nada que a Europa possa fazer sobre isso. Ou você faz ou alguém vai fazer, para de ser burro. Se a Europa colocar energia nuclear, explorar isso e começar a mudar sua matriz para fora de uma dependência russa, a Rússia fica refém da China e Índia, que são os seus compradores de energia hoje, e um pouco da Turquia. O quão absurdo é isso? A Turquia tem uma voz e fala, não vou mais comprar teus negócios, quebra aí. E a gente acha que a Rússia é um país economicamente forte. É meio absurda essa noção, mas... E vamos falar de expansão de produção no mundo. Hoje, a Rússia produz 10,7 milhões de barris de petróleo por dia. A expansão de rede de produção contratada, paga, assinada, prego batido de ponta virada hoje é entre 8,6 e 13,5 milhões de barris de petróleo por dia. Então, isso é igual ou maior à capacidade de produção russa de hoje. Em 10 anos eles serão descartáveis. Claro, você vai ter crescimento de PIB que vai aumentar a demanda de petróleo por isso? Sim, mas você pode, ao longo de 10 anos, substituir inteiramente a produção russa? Sim. Eles vão ser esse grande titã que pode sair intimidando todo mundo daqui a 10 anos? Gás. Hoje, a Rússia produz 60 bilhões de pés cúbicos... Por que os caras insistem em medir de sanduíches de búfalo por pé cúbico as coisas? Eu não entendo, mas... A Rússia hoje produz 60 bilhões de pés cúbicos de gás por dia, ok? O contratado de expansão hoje é entre 56 e 87 bilhões por dia.
mais do que eles produzem hoje. Isso aqui é só o contratado ao longo dos próximos 10 anos. Naturalmente, vão surgir mais investimentos, vários países estão expandindo suas produções. Os Estados Unidos, com o Trump, certamente vão querer expandir. Se a Europa expandir, a coisa muda aqui ainda mais. Então, a única vaca que dá leite da Rússia não tá dando muito certo. No longo prazo, eles vão ser engolidos. Isso me leva, por último, a uma absoluta bomba atômica que pode ser jogada na Rússia, que eu não acho que vai acontecer, mas ainda assim eu quero explorar a possibilidade aqui com vocês. Digamos que a Ucrânia vai lá e mete a Geórgia. Digamos que a Ucrânia fala, no fim dessa guerra, eles entendem a lógica. O meu vizinho me odeia, ele vai me matar assim que ele puder. Isso aqui não é uma paz, isso aqui é um cessar-fogo por 10 anos. E inclusive é um cessar-fogo com relógio. Porque economicamente eles estão indo para trás e a Europa, ou ficando parados, e a Europa, mesmo que fique parada ou cresça um pouquinho, o gap está abrindo. Então, quanto mais cedo possível, eles têm que inventar alguma coisa e ir para cima de alguém. Eu tenho que usar esse tempo para ficar o mais marombado, armado, cara feia, esquisito possível nesse período, para que quando esse cara vier de novo, e ele vai vir, vai ser dar que eu te dou outro. E a única forma comprovada na história da humanidade, que eu não acho que eles vão ouvir, mas a única forma comprovada na história da humanidade de fazer isso é liberdade econômica. Se a Ucrânia vai lá e bota uma reforma estilo Geórgia e fala, eu vou tentar ser um dos 10 países mais economicamente livres do mundo. A Ucrânia tem dezenas de milhões de habitantes, muito espaço, cidades inteiras que precisam ser reconstruídas, uma população muito bem educada, uma ética de trabalho muito boa e uma Europa inteira que está querendo fazer negócios com eles, que inclusive pode querer realocar parte da produção lá, porque apesar de riscos vai ser muito mais barato. Além de, claro, você ter sido a vítima. Um monte de gente vai querer investir em você porque você foi a vítima. Se a Ucrânia faz isso, o desenvolvimento econômico que eles vão ter ao longo desses anos pode levar 1 ou 2 anos para ligar nesse nível, mas digamos que eles roubam umas páginas do livro do Milley. Eles podem ter 10% de crescimento de PIB por 20 anos. Vai levar uns 2 anos para ligar isso. Mas eles podem. É perfeitamente possível, a gente já viu isso na história econômica. 8% é bem trivial deles conseguirem. A Estônia já fez isso, a Alemanha, na época do ordoliberalismo, ali nos anos 50, 60, fez isso, a Geórgia fez isso recentemente, o Milley vai fazer isso agora na Argentina. E aí você tem um país que tem uma língua muito próxima da russa, uma cultura muito próxima da russa, com um grande desenvolvimento econômico e uma necessidade de mão de obra. Muito russo vai querer para isso. Ah, mas eles podem não ser bem recebidos. Talvez. Mas muitos ucranianos entendem que muitos russos não querem ter nada a ver com Putin, com essa guerra e tudo mais. Eles falam, cara, por acaso eu tenho o passaporte e eu moro no mesmo país que esse desgraçado. Mas não tenho nada a ver com isso. Isso pode causar uma imigração de milhões de pessoas da Rússia para a Ucrânia. Isso pode causar uma hecatombe econômica na Rússia. De um nível... E mesmo que não cause, mesmo que você não tenha essa imigração, o fato desse desenvolvimento econômico da Ucrânia fechar o gap de distância que eles têm entre a Rússia, numa Rússia que está estagnada, basicamente encerra as possibilidades da Rússia conseguir ser mais um bully na Europa ou no mundo. O fato é que hoje eles tiveram que pedir ajuda da Coreia do Norte para ter tropa, munição e canhão. Eles tiveram que implorar para a Índia comprar petróleo no mercado negro deles para ajudar a financiar a parada. Eles hoje estão dependentes da China e da Índia para financiar as economias deles. A Europa está saindo fora disso. E em termos internos, demográficos e econômicos, não existe um caminho para o crescimento. Se a Rússia tiver sorte, nos próximos 20 anos eles vão ter estagnação econômica. E é isso. Enquanto isso, o resto do mundo anda para frente. Então, por mais que eles tenham tudo o que eles querem nessa guerra, digamos, salvo anexar a Ucrânia inteiramente, o que a gente sabe que não vai acontecer,
Mesmo que eles ganhem todas as terras que eles querem, mesmo que a Ucrânia não entre na OTAN ou na União Europeia, mesmo que não existe um cenário onde a Rússia tem força econômica daqui 10 ou 20 anos. Isso é um país inteiramente dependente de uma pequena parte da sua economia e que não tem as ferramentas para crescer e, por isso, não vai ter a capacidade de financiar uma grande estrutura bélica para fazer alguma coisa relevante na próxima para sempre. Essa guerra da Ucrânia foi o último razão deles. Eles não têm... E a Rússia perdeu em meses ali. Depois eles começaram a usar... o que eu quero dizer com isso é assim, os equipamentos e a estrutura russa acabaram em alguns meses. Depois eles foram pro estoque soviético e isso acabou. Eles ainda conseguem encher o saco? Conseguem. Eles ainda conseguem fazer... ser alguém irritante, alguém inconveniente. Conseguem. Eles conseguem ser uma pessoa desagradável? Sim. Eles conseguem ser uma ameaça bélica para alguém no mundo? Fora Geórgia ou Armênia? Não. Acabou. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.